Olá, irmãos, muito bom dia a todos. Vamos para o nosso estudo bíblico de hoje. Hoje nós vamos concluir o capítulo 12 e já vamos para o capítulo 13 do livro de 1 Reis. Pega a tua Bíblia, a tua caneta e vamos juntos nesse dia, domingo, dia 1º de maio, dia de São José. Peçamos a intercessão dele para que nós possamos caminhar na intimidade com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor vos valeu. Valei-me, São José. Muito bem. Nós estamos vendo aqui no capítulo 12 a Assembleia de Siquém que se reúne e se posiciona contra Roboão, né? Há o cisma político. E agora nós vamos adentrar no versículo 26 que vai nos trazer o cisma religioso. Ou seja, se divide politicamente já os 10 reinos, que vão ter como rei Jeroboão, e os 2 reinos, o reino de Judá, que vai ter como rei Roboão, o filho de Salomão. Versículo 26. Jeroboão refletiu consigo mesmo: desse jeito, o reino pode voltar à casa de Davi. Se este povo continua subindo ao templo de Yahvé, em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, e matar-me-ão. Voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter pedido conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: deixai de subir a Jerusalém. Israel, eis teus deuses que te fizeram sair da terra do Egito. Ele erigiu um em Betel e pôs o outro em Dan. Veja, olha só que situação aqui. Jeroboão agia com intenções políticas e não pensava em mudar de divindade, tá? A Arca da Aliança, que era em Jerusalém o símbolo da presença de Deus, ele opõe, né? A Arca da Aliança ele opõe um bezerro, né? O símbolo do pedestal de Yahvé, o invisível. Ele apoia-se sobre uma tradição que aparece também no episódio do bezerro de ouro, lá de Êxodo 32. Então, esses 2 relatos foram transformados pela polêmica, mas escolhendo o mesmo símbolo de Baal, Jeroboão abria as portas dos piores compromissos. Esse será o pecado de Jeroboão, que voltará como um refrão na condenação dos reis de Israel, pelo historiador deuteronomista. Então veja, Deus havia dito para Jeroboão: se você for fiel, se você seguir os meus estatutos, eu te abençoarei, você será próspero. Mas veja, o cara, por uma decisão política, sim, a intenção dele era questão política. Ele não queria perder o reino. Mas o que foi que ele fez? Ele cometeu um pecado. Ele renunciou ao Deus de Israel e fez bezerros de ouro. Então, Jeroboão, que era o rei que Deus escolheu para substituir Salomão, ele traiu o Senhor. Gente, como nós somos falhos, como nós somos como Salomão, como Jeroboão, como Saul. Então veja, como Davi, que situações é a humanidade. A história da salvação se escreve mediante também as falhas dos homens. E aí o povo sofre, não só aquele homem, mas o povo sofre. Doído, né? Olha essa experiência. Veja, ele colocou um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan. Esse procedimento levou ao pecado. O povo foi em procissão diante do outro até Dan. Ele estabeleceu o templo dos lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. Então, além de ter colocado deuses, o cara ainda transformou sacerdotes aqueles que não eram da tribo de Levi, que só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança do que celebrava em Judá, e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera, e estabeleceu em Betel
os sacerdotes dos lugares altos que instituíra. Subiu ao altar que tinha feito em Betel no 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que ele escolhera arbitrariamente. O cara ele criou Deus, ele criou os sacerdotes, ele criou as festas litúrgicas de forma arbitrária. Que pecado de Jeroboão! Tudo isso para manter o poder. Poxa, ele não confiava que Deus iria protegê-lo e guardá-lo? Instituiu uma festa para os israelitas e subiu no altar para queimar incenso. E eis que um homem de Deus, versículo 1, capítulo 13, né? Eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel por ordem do Senhor, no momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para oferecer o sacrifício. E por ordem de Yahvé gritou contra o altar este brado: altar, altar, assim fala Yahvé, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que sobre ti ofereceram incensos, e ele queimará sobre ti ossadas humanas. Veja, há uma profecia, um homem de Deus, sem medo, sem ser tomado pelo espiral do silêncio, pelo grito da maioria, pelo barulho da maioria. Ele se ergue como voz de Deus e diz: ó altar, eis que da casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que vai imolar em ti os sacerdotes pagãos, né? Ao mesmo tempo, ele deu um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. Este altar vai se fender, vai quebrar, e se espalhará a cinza que está por cima dele. Quando o rei ouviu o homem de Deus, que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão fora do altar e disse: agarrai-o. Mas a mão que ele estendera contra o homem secou. Veja, Jeroboão deu uma ordem, estendeu a mão e a mão dele secou. Olha a maldição. De sorte que ele não o pôde mais recolher. O altar se fendeu e as cinzas do altar se espalharam conforme o sinal que dera o homem de Deus, por ordem de Yahvé. Então o rei tomou a palavra e disse ao homem de Deus: aplaca, eu te peço, Yahvé teu Deus. Ele viu, ficou com a mão seca, doeu na carne, né? Doeu no dedo dele, machucou ele, né? Homens egoístas, que a gente só se converte quando bate nossa ferida em nós. A gente está vendo a situação, a gente vê a nação sendo atormentada, mas a gente só cai na real quando mexe conosco. Mexeu na mão dele, ficou seca, ficou doente. Aí ele vai lá e diz: aplaca-te, né? Aplaca, eu te peço, Yahvé teu Deus, né? Pede, intercede por ele, né? A fim de que me seja restituída a mão. Olha só o que ele queria. Jeroboão queria a sua cura, um egoísmo, né? O homem de Deus aplacou Yahvé e a mão do rei lhe foi restituída. Então o homem de Deus intercedeu. Veja que coisa, né? Ele não merecia, mas Deus ouviu a oração daquele homem de Deus. Quem é esse homem de Deus? Eu e vocês devemos ser esse homem de Deus. Somos profetas? Não. Somos reis? Não. Somos missionários? Não. Mas nós precisamos ser homens de Deus, onde quer que nós estejamos. Para quê? Para ouvir a voz de Deus, denunciar as obras das trevas e anunciar o Senhor. Interceder. Essa é a missão do homem de Deus. O homem de Deus denuncia as obras das trevas, profetiza em nome do Senhor, porque tem intimidade com o Senhor. O homem de Deus tem intimidade com Deus, para poder escutá-lo e profetizar. O homem de Deus tem essa intimidade. Ele intercede e o rei é curado. Versículo 7, o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para refazeres tuas forças e eu te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que me desses a metade da tua casa, eu não iria contigo. Olha aí, o cara quer ser subornado. O homem de Deus não se deixa subornar. Nada comerei nem beberei neste lugar, tem medo de ser envenenado, pois recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Deus já está livrando aquele homem, né? E ele voltou por outro caminho, sem retomar o caminho pelo qual chegara a Betel. O homem de Deus e o profeta.
Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, e seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. Também contaram ao pai as palavras que dissera ao rei. Seu pai lhes perguntou: em qual direção ele seguiu? Quem é o pai? O profeta, né? E os filhos tinham visto o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Disse ele aos filhos: selai o jumento. Eles lhe selaram o jumento e o pai montou. Partiu no encalço do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um terebinto. E lhe perguntou: és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: sim. O profeta continuou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas ele respondeu: não posso nem voltar, nem ir contigo, nem nada comer ou beber contigo aqui, pois recebi de haver esta ordem: lá não comerás nem beberás nada e não voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. O homem de Deus obedece à ordem de Deus. Obedece à ordem de Deus. Não se corrompe. Deixa eu notar aqui. Não se vende. Ele obedece à voz de Deus. E aí ele diz, então o outro lhe disse: eu também sou profeta, como tu e um amigo me disse por ordem de Yahvé, leva-o contigo à tua casa para ele comer e beber. Mas era mentira. Então o profeta mente. O homem de Deus voltou, pois, com ele, comeu e bebeu em sua casa. Então o profeta mentiu para seduzir o homem de Deus. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ora, enquanto estavam à mesa, a palavra de Deus foi dirigida ao profeta que o havia trazido. E este clamou ao homem de Deus vindo de Judá: assim fala Yahvé, porque fostes rebelde à palavra de Deus, e não cumpriste a ordem que te dera Yahvé teu Deus, mas voltastes, comestes e bebestes no lugar no qual eu havia te dito: não comerás nem beberás ali, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o tinha feito voltar mandou selar seu jumento. E ele partiu. No caminho, um leão o encontrou e o matou. Seu cadáver ficou estendido no caminho, o jumento ficou ao seu lado e o leão também ficou junto do cadáver. Passaram por ali algumas pessoas que viram o cadáver estendido no caminho e junto dele o leão. Foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava o velho profeta. Ao saber disso, o profeta que o havia feito voltar atrás do caminho disse: deve ser o homem de Deus que desobedeceu a ordem de Yahvé. E Yahvé o entregou ao leão, que o dilacerou e matou conforme a predição que Yahvé lhe tinha feito. E ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento. E eles o selaram. Partiu e encontrou o cadáver estendido no chão, no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade, onde morava, para pranteá-lo e sepultá-lo. Depois depositou o cadáver no seu próprio túmulo e pranteou, dizendo: ai, meu irmão. Depois de tê-lo sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Poreis os meus ossos ao lado dos seus ossos. Porque com certeza se cumprirá a palavra que ele bradou por ordem de Yahvé contra o altar de Betel e contra todos os santuários dos lugares altos que estão na cidade de Samaria. Olha que loucura, que história é essa, né? Você percebe, essa história temos muito a partilhar sobre isso, temos pouco tempo aqui. Quero concluir a leitura. Depois desse fato, Jeroboão não se converteu. Ele não se converteu do seu péssimo comportamento, mas continuou a designar como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do povo, a quem a desejasse. Ele dava, desculpa o barulho, ele dava a investidura para se tornar sacerdote dos lugares altos. Este modo de proceder fez cair um pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e seu extermínio da face da terra. Veja, a desobediência fez com que Jeroboão, que tinha sido escolhido por Deus para substituir Salomão, ele cometeu um grande pecado. Criou um Deus, criou o altar, criou as festas, criou os sacerdotes, pagão. Deus deu uma prova para que ele se convertesse, ele não se converteu. Caiu sobre ele o pecado e a maldição. E a história desse homem de Deus, o profeta, no final ele foi seduzido. Gente, o demônio vai tentar nos seduzir até o fim para que a gente desobedeça a Deus. Não caiamos nisso. Que o Senhor nos dê a graça da fidelidade.
para não sermos enganados pelo demônio.